Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao meu canal, aqui Denison Villa, e hoje trago-vos uma visão geral da minha última imagem que postei no Instagram. Aqui tem o meu Instagram. Depois de verem o vídeo podem passar por lá, né, dar uma olhada para ver os meus outros trabalhos. Temos aqui essa imagem que fiz parceria com a Denise. Ela precisa fazer a apresentação da sua nova coleção de cabelos. Então, eu vou falar aqui das definições da câmera. Vou mostrar aqui as definições da câmera, onde essa imagem foi capturada no formato, né, RAW. O balanço de branco foi de 5000. Eu gosto de usar 5000 porque depois me facilita ao fazer o skin tone, né? Gosto de cores um bocado mais quentes. Usei uma câmera D750 com uma lente 1.8 50mm, né? Tenho aqui a velocidade, foi de 1/125 segundos e uma abertura de 7.1. Uso muito essa configuração, né? Aqui o que tenho alterado é a abertura, por vezes uso 9.1. Então eu vou mostrar aqui dentro deste programa aqui, né, que é o Capture One, onde faço a pré-edição antes de fazer o Skin Retouch no Photoshop. Então venho para aqui onde fiz algumas alterações. No balanço de branco não fiz nenhuma alteração, deixei mesmo em 5000. Vou fechar. Exposição também não mexi. Tenho aqui a alta gama dinâmica. Aqui fiz uma pequena alteração aqui no Realce. Vou tirar, né? Eu usei o Realce mesmo para puxar um bocado da luz no fundo. Dizer que para essa imagem eu usei 2 pontos de luz. Um ponto para iluminar a modelo, outro ponto para iluminar o fundo. Eu vou deixar na descrição como fazer de um outro vídeo a demonstrar como fazer esse tipo de esquema, né? Então puxei aqui os realces, que era para aumentar mesmo a luz. Estava no 30, vou deixar no 30, deixando assim. Depois vou fechar, claridade não mexi nada. Venho para aqui para os níveis, né? Tenho aqui este lado, o lado direito, né, onde ele digamos aumenta a luz e diminui as sombras. Então eu precisava diminuir um bocado de sombras e aumentar a luz no geral, né? Então eu puxei isso até 276, né? O meu normal é puxar mesmo para 242. Mas pronto, e aqui nas sombras eu deixei mesmo em 5, né, para poder criar um certo contraste do fundo e a modelo. Então depois disso, nas curvas não mexi nada. Então por que eu gosto de fazer a pré-edição nesse programa? Porque ele tem uma forma de manipular as cores muito individual, posso assim dizer. Então venho para aqui, ele tem editor de cor, onde eu vim mexer aqui no tom de pele, né? Tu clicas aqui e copia em algum ponto da pele, né? Vais fazer isso e depois vens fazer as alterações, se queres baixar a luz, se queres aumentar, né? Para este caso eu baixei a luz e baixei um bocado da saturação por causa do make-up. Então eu fiz essas pequenas alterações e depois disso eu vim para aqui, fiz o editar em Photoshop. Agora nós vamos abrir o Photoshop para fazer o skin, para mostrar como é que eu fiz o skin retouch. Então temos aqui o Photoshop, onde temos o produto final, né? Eu vou desativar todas as camadas, né? A foto inicial está assim, foi exportada assim do Capture One até o Photoshop.
Então, para o meu primeiro passo, tenho a correção dos cabelos, né? Podemos ver aqui o antes e o depois, o antes e o depois, onde fiz essa pequena correção de cabelos. Aqui usei o Liquify e o Clone, usei também o Spot Healing. Então são as ferramentas que eu usei para poder ter esse resultado. Depois disso fiz a correção do background, né? Onde baixei um bocado de luz, aumentei isto, baixei um bocado de luz deste lado, né? Vou colocar, que era para poder uniformizar isto, né? Porque este lado estava a acender mais que o outro, então baixei um bocado de luz deste lado. Depois disso, fiz algumas alterações usando o Liquify novamente. E o Clone. Usei o Liquify para puxar um bocado dos lábios dela, né? Levantar um bocado dos lados. E usei o Clone para fazer as pequenas correções aqui no cabelo, né? Então fiz isto. Então fiz essas pequenas correções do cabelo. Usei o clone é esse. Então depois disso, vou tirar aqui o zoom. Então depois disso, vamos lá ver, é onde fiz a remoção de imperfeições, né? A remoção das imperfeições, onde fiz também a correção das sombras, né? Fiz um bocado de preenchimento aqui nas sombras e fiz a remoção das imperfeições, das manchas, né? Na pele. Então, eu sempre digo que este é o passo muito importante, né? Porque se tu consegues eliminar o máximo possível de imperfeições aqui ao fazer o micro dodge and burn ou a separação de frequências, o trabalho estará mais facilitado, posso assim dizer. Então tenho o antes e o depois. Se forem a notar nos olhos também, fiz a correção nos olhos, né? Então depois disso, para fazer essas correções fiz com o clone, né? Uso muito essa ferramenta, então para eliminar um bocado de rugas também. Então depois disso, fiz aqui o que eu fiz novamente a correção. Acho que percebi que não havia feito o suficiente, então aqui também fiz essa pequena correção nos lábios também. Então depois disso fiz o micro dodge and burn, então fiz o micro dodge and burn. Só aqui vou tirar um bocado do zoom. Micro dodge and burn. Então, podem ver aqui o antes, depois, o antes e o depois. Então depois disso, fiz a mesclagem de todas essas camadas, né? Acho que foi isso. E inicialmente essa imagem eu só queria fazer um retoque com apenas um micro dodge and burn, mas vi que não estava a me ser o suficiente, ou o resultado não estava a me agradar o suficiente. Então tive que fazer aqui a separação de frequências, né? Podemos ver antes e o depois. O raio que usei para essa separação de frequência, tendo em conta que é uma imagem bem próxima da minha câmera, né? Então tem um nível de detalhes elevado. Então acabei usando o 14. Para esta imagem usei um raio de 14. Então depois disso fiz
o dodge and burn global, né? Porque aqui na separação de frequências acabamos perdendo alguns contornos. Então, para compensar isso, fiz aqui o global dodge and burn, né? Para o micro dodge and burn eu usei as curvas, né? Dizer que isso tudo vem no meu pacote de ações, então não vou estar aqui a aprofundar bastante como é que eu fiz isto. É só uma pequena revisão da edição. Então, mas quem aderir ao meu pacote de ações terá uma vida facilitada, né? Porque já tem esses todos os procedimentos. Então, tenho aqui o Global Dodge and Burn, onde fiz uma devolução dos contornos, né? E criar um certo contraste na imagem. Porque aqui o Global Dodge and Burn só vem com essas duas camadas. Então, usei os níveis, puxei um bocado que era para poder criar esse contraste, né? Temos aqui o antes e depois. Então, depois disso, fiz a limpeza dos olhos, né? Fiz aqui a limpeza dos olhos. Vou puxar o zoom, que é para podermos ver melhor. Então, temos aqui o antes e o depois. O antes e depois. Onde dei um bocado de brilho, clareei bastante os olhos, né? Depois disso, acho que vim fazer a correção do make-up, é isto. Então, vim fazer a correção do make-up, vim dar mais um bocado de cor, né? Procurei realçar as sombras aqui do make-up, né? Então, temos aqui o antes e o depois. Depois disso, vim fazer o skin tone. Foi meu último, tem sido o meu último passo, né? Esse grupo não sei como é que fiz, mas tenho aqui o meu skin tone. Então deixei ela um bocado mais escura, com uma pele, uma junção de dourado e chocolate. Então, se puderem, podem fazer um pequeno estudo de combinação de cores, né? Então, tenho aqui depois o meu skin tone, né? Depois disso, vi a necessidade de aumentar um bocado no Dodge and Burn, aumentar um bocado, realçar um bocado nas partes iluminadas, né? Então, tenho aqui o antes e depois. E depois disso, procurei realçar como é uma imagem fashion, né? Publicitária. Procurei realçar mais o cabelo, né? Porque a finalidade desta imagem é a divulgação desses cabelos. Então, tinha que realçar os cabelos, né? Para chamar mais atenção. Então, fiz isto, acho que foram com níveis ou curvas. Fiz com curvas. Fiz o Dodge and Burn nos cabelos, né? Que era para poder realçar, ter esses contornos e esse brilho, né? Que dá aquele último tchan. Então, depois disso, mesclei isso tudo, né? Uni todas as camadas. E este foi o meu último passo. Então, vou aqui mostrar o antes e o depois. Temos o antes e o depois. O antes e o depois. O antes e o depois. Então, em média, acho que levei umas 2 ou 3 horas a fazer essa edição, né? E gostei bastante desse trabalho. Ela também ficou bastante satisfeita. Isso que é importante. Então, o meu vídeo termina por aqui. Em caso de dúvidas, é só deixar aí nos comentários. E convido-vos mais uma vez a partilharem o link para os demais, né? E não esqueçam de colocar o like. E deixa aí, mesmo que não seja dúvida, deixa aí algum comentário só para eu saber o que acharam do vídeo, né? E
É tudo. Até a próxima oportunidade.